Obrigada, Senhor, nosso Deus e Pai, pelas horas do sábado, pelas bênçãos e por estarmos mais uma vez aqui abrindo a sua palavra. Fale ao nosso coração nesse momento, por Jesus Cristo. Amém, Senhor. O desafio de ser e fazer um discípulo. O desafio de ser e fazer discípulos. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Pedro 2, 21. Se você tem aí a sua palavra, sua Bíblia, nós vamos ver então 2, 21. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha esse verso em cima daquilo que queremos contextualizar nesta manhã. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, você e eu fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Discípulo, na verdade, é uma palavra, quem sabe, desconhecida para alguns aqui, os nossos, quem sabe, amigos. Não sei se vocês, alguns já ouviram, a palavra discípulo. É uma palavra muito conhecida no meio evangélico, no meio dos cristãos. Essa palavra, ela aparece na palavra de Deus, na Bíblia, dezenas de vezes. Ela aparece muitas vezes na Bíblia. E nós a ouvimos no decorrer da nossa conversão, no decorrer do nosso relacionamento com as pessoas cristãs. Nós, convivendo com as outras pessoas, nós ouvimos muito esta palavra discípulo. E, na verdade, o começo desse trabalho, nós vamos ver agora lá no livro, no início da Bíblia, Deuteronômio. Vamos lá para Deuteronômio 6, 6 a 9. Pode procurar aí na sua Bíblia, Deuteronômio 6, 6 a 9. Vamos ver o que diz aqui e quando foi que começou esse trabalho mesmo. E quem foi que mandou se desenvolver esse trabalho. 6, 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitar-te ao levantar-te, e também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus, meus queridos, Deus aqui dando a ordem do discipulado. E o primeiro lugar que Deus escolheu para fazer esse discipulado foi onde mesmo aqui? Na casa. O irmão acertou. Na família, dentro do seu lar. Quando vocês ouviram aqui a história contada na adoração infantil agora, foi lindo isso. Porque aqui você viu um exemplo prático, concreto, de uma mãe discipulando e ensinando e instruindo, sendo o mestre da sua filhinha. A filhinha praticamente repetia e ajudava e falava. Por quê? Aquilo ali já foi em casa, com certeza, né, professora? Parabéns, professora Carol. E isso já aconteceu em casa, para sair como saiu aqui em casa, já foi feito uns treinamentos assim. Fale andando pelo caminho, deitado, deitar-te, ao levantar-te, indo, vindo, comendo. Fale. É isso que nós vimos aqui. Queridos, o ministério de Jesus foi assim também. Jesus teve esse exemplo do seu Pai, e assim ele falava às multidões. Ele ensinava os segredos do reino, o poder da salvação e como ser e fazer discípulos. Ele passava isso para as pessoas, mas ele chamou 12, um grupo pequeno. Venham vocês. E ele não selecionou os selecionados, não. Ele chamou, vem você que está pescando aí, vem me ajuda.
Nenhum pescador. E Jesus, então, com esses 12, com esse grupo pequeno, ele, então, conseguiu discipular e fazer com que esse pequeno grupo alcançasse a muitos. A muitos. Como diz lá em João 15, 7 a 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pode pedir o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, para sermos discípulos de Cristo, precisamos apresentar frutos. Não tem como sermos um discípulo sem apresentar outro discípulo. Vamos entender isso. O discípulo, o que é o discípulo mesmo? Eu gostei dessa definição. É aquele que recebe ensino de alguém. É aquele que aprende e anda nos passos do seu mestre. O discípulo, ele é um seguidor fiel do seu mestre. E por isso, Paulo, lá em 1 Coríntios 11, no verso 1, Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de quem? Como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E quando Paulo falou isso, ele falou pensando no exemplo que ele gostaria de deixar. Com tanta segurança, porque Paulo era um discípulo. E ele também reconhecia que era um discípulo de Cristo. A Bíblia menciona para nós vários exemplos. A Bíblia é cheia de exemplos de discipulado. Rapidamente, eu gostaria que vocês relembrassem comigo aqui. E o primeiro caso que vou citar, Moisés e Josué. Prestem atenção vocês. Moisés, ele havia morrido. E sucedeu que depois da morte, lá em Josué 1 diz, e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, leve esse povo, vai, conduz, continue o trabalho que Moisés já havia começado. Atravessa o Jordão. E tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, você vai com este povo para conquistar. Todo lugar, o verso continua, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou dar para você. Vai, Josué, toda a terra que você pisar será sua, assim como eu prometi a Moisés. Josué, ele aceitou o desafio porque ele já tinha sido discipulado. Ele aprendeu com Moisés. Ele foi servo de Moisés. E ele foi fiel no seu trabalho e ele aprendeu ali a lição de casa. Queridos, vamos ao segundo, Elias e Eliseu. Quando Elias foi procurar Eliseu, ele estava fazendo o que mesmo? Alguém se lembra? Ele estava no campo. E ele disse: espere um pouco que eu vou em casa dar um quê? Eu quero beijar meu pai, eu quero beijar minha mãe, eu quero dar um abraço neles, eu quero me despedir do meu pai e da minha mãe. Mas Eliseu foi para ser discipulado. Que história linda desses dois. A Bíblia conta, se você não conhece os detalhes, leia hoje em casa, porque merece um reconhecimento da parte dos cristãos. Tudo isso que foi feito por essas duplas que eu estou mencionando para vocês e essas pessoas aqui mencionadas. Agora vem Daniel. Daniel e os 3 companheiros. Que história linda também. Vocês acham que os 3 companheiros teriam sido ou deixado essa herança de fidelidade tão grande se eles não tivessem sido discipulados por Daniel?
Eu acho que não. Daniel também conseguiu passar a mensagem para aqueles 3 companheiros. E Daniel e seus 3 companheiros é um exemplo. Cada uma situação dessa que eu acabo de citar para vocês dá um sermão. Se você quiser chegar em casa hoje, você quiser começar a escrever um sermão sobre cada história dessa aqui, você começa a escrever e não vai ter fim, meus queridos. Porque isso aqui dá um sermão. De tão lindo que o final dessas histórias aqui transmite a lição para nós. Jesus e os 12 é outra lição linda de discipulado. Jesus, quando chamou os 12 discípulos, como nós acabamos de mencionar aqui. Paulo e Timóteo, outro exemplo de discipulado, lindo, divino e maravilhoso. Isso é um exemplo divino de discipulado. São esses exemplos que nós acabamos de mencionar para vocês, são lindos. Na prática, meus queridos, o discipulado bíblico não é algo complexo. Não é algo, ao olhar humano, difícil. Mas, na realidade, a gente sabe que também não é tão fácil. Mas Deus conseguiu tornar de forma simples e direta isso aí, com uma ordem que Jesus dá lá em São Mateus 28, 19 e 20. São Mateus 28, 19 e 20. Diz: ide, portanto, fazei discípulos de quem? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que ordem mais linda Jesus conseguiu dar aqui para o discipulado. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Eu vou estar contigo. Na prática aqui, nesses versos, nesses 2 versos, nós temos também 2 coisas que devemos fazer na nossa vida diariamente, ou na nossa vida prática do discipulado. Se você quer ser um discípulo, ir e fazer discípulos. Se você quer ser um discípulo, também você precisa ir e reproduzir, fazer outro. Significa que enquanto nós estamos andando, viajando, falando, cantando, trabalhando, dormindo, sentado, levantando, como nós lemos lá no início em Deuteronômio, que é feito no discipulado do lar. É aqui a mesma coisa na prática. É você ter a sua vida de luz para aqueles que está te rodeando. Então, isso aí é uma coisa que nós podemos fazer, ir e fazer discípulo na prática. Muito simples. Só você falar. Não tenha medo, seja firme. E não tenha insegurança também não, porque eu serei contigo. Esta é a promessa. Eu serei contigo. E nós precisamos, então, confiar nas promessas de Deus. Eu sou um pouco tímida, às vezes, com as pessoas que eu não conheço muito. E nós mudamos para São José dos Campos, e as escolas lá em São José dos Campos, elas estavam assim, com poucos alunos. E eu havia trabalhado 16 anos no IASP como professora naquelas salas, mas eu fazia as visitas todos os anos, de casa em casa dos meus alunos, mas eu nunca havia convidado outra família para colocar o filho lá no IASP. Não, eu fazia as visitas para os familiares dos meus alunos, os próprios pais dos meus alunos falavam e traziam, mas eu nunca tinha falado. Quando a gente chegou em São José dos Campos, meu marido falou: precisamos agora trazer alunos para a escola. As escolas têm poucos alunos. Vamos fazer uma campanha. Todos os pastores, professores, os departamentais, nós vamos fazer os folhetinhos, vamos para o semáforo, vamos para o meio da rua, vamos chamar as pessoas para colocar o filho na escola adventista e vamos mostrar e provar que a nossa escola é a melhor escola daqui, a melhor educação. E eu comecei, então, eu também vou ter que falar, né? E aí eu fui na Boticário comprar um perfume lá. Aí a menina estava me atendendo e eu falei: você tem filhos? Sim, eu tenho 2 filhos.
E aí eu comecei a falar. Eles estudam, já estudam. Um tem 12 anos, outro tem 9 anos. Que escola que eles estudam? Ela falou, eu disse, boa escola. Aí eu disse, mas eu tenho uma para apresentar para você que vai superar tudo. Meus filhos estudam lá e essa escola é maravilhosa. Eu comecei a falar para ela. O que aconteceu? Ela colocou os 2 filhos na escola. Depois, eu fui no salão. Fui lá para uma prestação de serviço no salão de beleza. Você tem filhos? Tenho. Quantos filhos? 2. Aí falei a mesma coisa para ela. O que aconteceu? Ela foi colocar os filhos na escola também. Então, queridos, eu fiquei imaginando, é que eu não falava. Eu cheguei em Sorocaba e 1 ano a gente ficou em São José. E aí mudamos para Sorocaba. Chegamos aqui, vamos fazer o mesmo trabalho. E eu fiz a mesma coisa. Onde eu ia para a prestação de serviço, conhecendo as pessoas, eu ia também falando da escola. E hoje, graças a Deus, as pessoas, alguns conseguiram colocar. Então, às vezes, a gente não consegue porque a gente não fala, a gente tem medo de expressar, a gente tem medo de falar. E eu, enquanto tive medo, eu não consegui ninguém mesmo. Mas, quando depois eu comecei a falar, graças a Deus, então eu só queria mostrar para vocês que a gente pode, a gente consegue, mesmo com um pouco de timidez. Não devemos ter vergonha, devemos falar da nossa fé. Fale da sua fé para os outros, sem medo de ser perseguido, sem medo de ser discriminado ou rejeitado. Seja bem ousado, seja bem firme, porque Deus está no controle e Ele vai nos ajudar no nosso discipulado. Convide as pessoas também para estar com você na sua casa. Quando você abrir a sua casa para uma classe bíblica, convide também as pessoas para estar com você, aprendendo mais da palavra de Deus. O que é bom para mim também precisa ser bom para os outros. E eu não posso ficar só para mim. Por isso que eu preciso falar e levar para os outros também. Queridos, João 15,16 diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis o quê? Muitos frutos. Então, nós estamos hoje aqui, todos nós estamos aqui no Espaço Novo Tempo hoje, não porque eu quis vir, você quer estar aqui, não, mas não fostes vós que me escolhestes, mas, pelo contrário, foi Deus quem escolheu você, foi Deus quem escolheu a mim para estarmos hoje aqui. E aí Ele quer isso, Ele quer que façamos esse discipulado e que possamos dar muitos frutos. Fã, Deus tem muito. Membro, Deus tem muito. Porque fã, não é difícil para Deus ter muitos fãs. Não é difícil para Deus ter muitos membros. Fã é aqueles que gostam de vir, que gostam de Deus, que amam a Deus de paixão. Gostam das músicas, gostam do ambiente, gostam das pessoas, gostam de estar no sábado, no domingo, na quarta. Esse é o fã, é o membro. Agora, o difícil para Deus é conseguir um discípulo. Esse está sendo difícil para Deus, conseguir um discípulo, porque o discípulo, ele se envolve, ele se compromete, ele chega junto, ele fica junto todo o tempo. E ele quer dar frutos. Ele quer dar frutos. Porque, na verdade, tem um outro significado que eu gosto também bastante de definição de discípulo. É aquela pessoa comprometida com a causa de Cristo. É uma pessoa que busca desenvolver o caráter e o testemunho de Cristo em sua vida, deixando a luz brilhar aos que estão ao seu redor. E, na verdade, o dever do discípulo é buscar ser parecido com seu mestre. O dever do discípulo é ser uma pessoa tratável. O dever do discípulo é ser comprometido com a missão. E o dever do discípulo é ser um discipulador. É apegado à palavra de Deus e também levar isso
essa luz que ele recebeu a outras pessoas. E a recompensa desse trabalho, do discipulado, a Associação Paulista Sudoeste faz discípulos. Como é que faz discípulos se nós não temos discípulos? A associação primeiro precisa ter os discípulos para fazer mais discípulos. E a recompensa do discipulado de Cristo não é um iPhone, não é um celular, como eu acabei de falar para vocês que eu vou dar. Estou prometendo. Não é um iPhone de última geração. Esse não é a recompensa. A recompensa de um discípulo é o galardão eterno que ele vai receber. É o galardão segundo o seu próprio trabalho, seu próprio esforço, como está escrito lá em 1 Coríntios 3:8. É esse o galardão que ele vai receber quando ele abrir as suas portas, abrir a sua casa, quando resolver falar sem medo, sem timidez, sem vergonha para os outros, do que Cristo representa na sua vida, do que realmente ele crê, da sua fé. Aí sim, então, ele vai receber de Deus a recompensa. E mesmo que, como diz lá em São Lucas, mesmo que ninguém se converta ao você falar, ao você abrir as suas portas, mesmo que não se converta ninguém, mas isso, São Lucas 10, 2-6, isso vai voltar em bênçãos para você mesmo e a sua família. Você vai receber o retorno dessas bênçãos do trabalho que você vai realizar. Eu quero encerrar, queridos, contando uma história, porque hoje Deus está chamando você. Através das minhas limitações, mas Deus pediu que eu falasse sobre o discipulado. E que você fosse chamado para se alistar no discipulado em 2018. Deus quer você, Deus está chamando você. E eu queria contar uma história para encerrar. E essa ilustração, ela é muito interessante porque diz que um professor, ele era assim bem carrasco, era um professor bem firme, muito exigente. E os alunos tinham um pouco de temor desse professor, mas ele era cristão. Mas ele era muito firme. Então, ele marcou a prova e todos os alunos estudaram muito para fazer essa prova. Quando chegou na hora da prova, ele simplesmente entrou na sala, cumprimentou a todos e entregou uma folha para cada um. E nessa folha, eles começaram a olhar, estava escrito o seguinte: escreva tudo que você sabe sobre Deus e o diabo. Escreva tudo o que você sabe em 1 hora, nessa folha, o que você sabe sobre Deus e o diabo. É uma redação. Vocês sabem que eu estou falando de uma redação. Os professores aqui também sabem que redação tem a sua técnica toda, precisa ter uma sequência lógica de ideias, desenvolveram sequência lógica de ideias, tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim. E aí um aluno pegou essa folha, só tem 1 hora, e começou a escrever, apaga de novo, e começa, e vai. Quando ele olhou no relógio, haviam passado 59 minutos. E ele se apavorou. E ele disse: agora, o que eu vou fazer? Não falei nada do diabo até agora. Daí ele escreveu o seguinte, quando ele se apavorou com o relógio, com o horário, aí ele escreveu assim: estive tão envolvido e tão concentrado com Deus que não tive tempo para escrever nada sobre o diabo. Ele não teve mais tempo, o professor já ia recolhendo, ele entregou a folhinha dele. E o que aconteceu? Ele tirou nota máxima. Porque ele esteve tão envolvido, ele esteve tão concentrado, tão preocupado em escrever sobre Deus, falar de Deus, que ele não teve tempo para escrever no diabo. Queridos, seu mestre hoje também está te chamando para você
ser um discípulo. Ele quer te dar uma tarefa também. É uma prova difícil. Em 2018, que você seja o meu discípulo. Escreva uma nova história nesse ano. Vai e faça outros discípulos também. Permaneça nos meus passos. Fique envolvido e concentrado em mim, porque você não vai ter tempo de escrever e nem ter tempo para o diabo. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que possamos colocar em nosso coração o desejo de ser um discípulo de Cristo nesse ano de 2018, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos levantar e vamos orar? Pai querido que estás nos céus, mais uma vez acabamos de abrir a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque são muito e são lindas as mensagens que o Senhor tem para nós a cada vez. E agora estamos sendo convocados, estamos sendo convidados, chamados para ser um discípulo seu. Nos ajude, Senhor, para que possamos corresponder com o seu chamado. Que possamos ser esse discípulo e também possamos discipular a outras pessoas para o teu reino. Possamos abrir a nossa casa e deixar a luz do céu entrar na nossa casa e que também possamos brilhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Fica conosco, Senhor, e com este espaço Novo Tempo, com todas essas pessoas que congregam aqui a cada reunião, os familiares de cada um, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas sobre cada família aqui representada. Fica conosco neste sábado e que o Senhor possa continuar nos abençoando. Toma-nos em tuas mãos e que os teus anjos também, o teu Santo Espírito, possa continuar habitando ali junto da família do pastor Genival, que eles possam continuar recebendo forças dos céus para continuar cumprindo com a missão que o Senhor os confiou. Te agradecemos essas bênçãos, não porque merecemos, mas suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.